Você já fez uma promessa que não conseguiu cumprir? Talvez tenha prometido mudar, ser melhor, ou nunca mais errar, mas acabou falhando. Já sentiu o peso da vergonha por uma falha tão grande que achou que jamais seria perdoado? A sensação de decepção consigo mesmo pode ser esmagadora. Então você precisa conhecer Pedro. Ele era um homem comum, calejado pelo trabalho, impulsivo, apaixonado e cheio de boas intenções. Pedro era alguém que amava intensamente, mas também errava intensamente. Sua vida era simples: pescar, sustentar a família, lutar contra as próprias limitações e enfrentar os desafios do dia a dia. Mas dentro dele havia uma inquietação, uma busca por algo maior, um desejo de encontrar sentido além das redes e do lago. Pedro era uma mistura de coragem e fragilidade, como todos nós, alguém que oscilava entre a fé e a dúvida. Deus não o escolheu por ser perfeito, mas por ter um coração disposto, aberto a aprender e recomeçar. Pedro tropeçava, mas sempre tentava de novo, levantando-se após cada queda, determinado a seguir em frente. Sua história mostra que Deus valoriza corações dispostos, não currículos impecáveis, e que Ele vê além das nossas falhas. A jornada de Pedro prova que Deus capacita os que Ele chama, mesmo que sejam quebrados, e transforma promessas quebradas em novos começos. Imagine Pedro e André, cansados, lavando redes vazias após uma noite inteira sem conseguir pescar nada. O cansaço pesa nos ombros, a frustração é visível em cada gesto, e a esperança parece distante enquanto a manhã começa a clarear. De repente, Jesus aparece, se aproxima deles, entra no barco de Pedro e pede para afastar um pouco da margem, como se já soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Depois de ensinar a multidão reunida na praia, Jesus se volta para Pedro e diz com confiança: lance as redes de novo. Pedro hesita, lembrando da noite difícil, mas decide obedecer. E então o milagre acontece. As redes se enchem, peixes em abundância saltam, e todos ficam maravilhados com o inesperado. Pedro, profundamente impactado, reconhece sua pequenez diante de Jesus e diz, emocionado: afasta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador. Ele sente o peso de suas limitações e dúvidas, mas Jesus não o rejeita nem o afasta. Pelo contrário, ele o acolhe e convida. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Um novo propósito nasce ali. Jesus não exige perfeição, apenas um coração disposto a confiar e seguir, mesmo com dúvidas e imperfeições. Pedro, tocado pelo chamado, deixa tudo para trás: redes, barco, sua antiga vida, e segue o Mestre com coragem e esperança. O chamado de Deus é para quem está disposto a dar o primeiro passo, não para quem já está pronto ou perfeito. Ele chama pessoas comuns para viverem algo extraordinário. Pedro aceitou o convite, mesmo sem entender tudo, confiando que aprenderia no caminho. E assim começou sua transformação, uma jornada de fé, coragem e entrega total ao chamado divino. Anos depois de presenciar milagres extraordinários, Pedro já tinha visto o impossível acontecer diante de seus olhos. Mas naquela noite tempestuosa, sua fé seria levada ao limite, testada de uma forma que ele jamais imaginou. No meio do mar, os discípulos lutam desesperadamente contra o vento e as ondas. O medo toma conta do barco. De repente, Jesus aparece, caminhando serenamente sobre as águas agitadas, desafiando toda a lógica humana. Pedro,
sempre impulsivo e movido pela esperança, clama: Se é o Senhor mesmo, deixe-me ir até você sobre as águas. Jesus responde com simplicidade e poder: Venha. Pedro então desce do barco e, com passos trêmulos, caminha sobre as águas, desafiando o impossível, até que, ao sentir o vento forte e ver as ondas, sua confiança vacila. O medo toma conta de Pedro e ele começa a afundar rapidamente. Em desespero ele grita: Senhor, salva-me! Sua voz se mistura ao som da tempestade. Jesus imediatamente estende a mão e o segura com firmeza, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidou? Mesmo na dúvida, o socorro é imediato. A fé nos faz andar sobre as tempestades da vida, nos permite desafiar o impossível, mas a dúvida pode nos fazer afundar quando menos esperamos. Ainda assim, mesmo quando falhamos, Jesus sempre estende a mão para nos levantar, mostrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Pedro experimentou tanto o poder quanto a fragilidade da fé. Ele aprendeu que, mesmo caindo, Jesus nunca o deixaria afundar completamente. O resgate é certo para quem confia. A grande lição é que fé não significa ausência de dúvida, mas sim confiar e seguir adiante mesmo quando ela aparece. Pedro jamais esqueceu esse momento transformador em sua vida. Na última ceia, Pedro promete: Nunca te abandonarei, Senhor. Mas Jesus prevê: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Horas depois, com medo, Pedro nega conhecer Jesus, não uma, mas 3 vezes. O galo canta. Jesus olha para Pedro. O peso da vergonha cai sobre ele. Pedro foge e chora amargamente. Ele falhou no momento mais crítico. Sua autoconfiança desmorona. Pedro descobre que a força humana não basta. O fracasso parece final, mas não é o fim da história. Até os mais apaixonados podem cair e podem ser restaurados. Após a crucificação, Pedro é consumido pela culpa, mas a ressurreição traz esperança. Digam aos discípulos e a Pedro: o próprio céu faz questão de incluí-lo. Em uma praia, Jesus repete o milagre da pesca. Pedro reconhece o Senhor, salta na água e corre ao encontro dele. Perto de uma fogueira, Jesus pergunta 3 vezes: Você me ama? Para cada negação, uma afirmação de amor. Jesus não acusa, apenas restaura. Apacenta as minhas ovelhas. O fracasso de Pedro se transforma em chamado. Ele aprende que a graça é maior que a vergonha. Jesus devolve a Pedro sua missão e dignidade. O passado não define o futuro. Pedro é restaurado pelo amor. Restaurado por Jesus, Pedro se torna um líder corajoso e inspirador. No Pentecostes, ele prega com ousadia e 3.000 pessoas creem em sua mensagem transformadora. Agora, Pedro não confia mais em si mesmo, mas depende totalmente do Espírito Santo. Sua antiga fraqueza virou força poderosa nas mãos de Deus. Pedro enfrenta autoridades, milagres acontecem e a igreja cresce rapidamente. Ele entende a dor do próximo e oferece compaixão verdadeira. Sua história mostra que Deus usa os quebrados para grandes propósitos e realizações. Pedro escreve cartas, encoraja gerações futuras e cumpre fielmente o chamado de Jesus. Não foi sua perfeição, mas sua dependência de Deus que o tornou uma verdadeira rocha. O fracasso o qualificou para liderar com humildade e coragem. A história de Pedro é um espelho para nós. Vemos nossas falhas, dúvidas e promessas quebradas.
Pedro mostra que é possível amar Jesus e ainda assim falhar. Mas também mostra que a graça sempre nos alcança. Jesus não pede perfeição, só um coração disposto. Seja você quem for, cansado, afundando, envergonhado, Jesus chama pelo seu nome. Ele restaura, perdoa e envia. Seu fracasso não é o fim, mas o começo de uma nova história. Basta dizer sim ao chamado. Deus quer usar sua vida, assim como usou a de Pedro.